Mas, enfim, você não precisa saber de tudo isso, tá? Para simplesmente fazer uma estratégia muito simples de como ganhar dinheiro com o Bitcoin e com o mercado de criptomoedas. Para você ganhar dinheiro no longo prazo, no curto prazo, no médio prazo com Bitcoin, você não precisa se ater aos fundamentos. Claro que tendo os fundamentos você fica muito mais tranquilo no mercado, você não se apavora por qualquer coisa, qualquer motivo. E para isso eu recomendo o curso Mestre Bitcoin, link na descrição, cupom CAFÉ50 para 50% de desconto, para quem quiser estudar mais e se aprofundar mais. Mas basicamente ontem, né, um rapaz comentou assim, pô, achei da hora a tal da média de 8, né? E eu vi que muita gente não sabe ainda da estratégia da média de 8. O que é a média de 8, tá? Eu gosto de pegar, e existe as médias móveis. As médias móveis são uma linha que se faz através do cálculo da divisão de barras consecutivas anteriores. Então, por exemplo, a média de 8 ela representa a movimentação de preço, a oscilação de média de preço das últimas 8 semanas anteriores. E toda vez que nós temos o preço agindo sobre, né, por cima dessa média, ou seja, o preço atuando acima dos preços cotados em relação às 8 semanas anteriores, nós temos uma tendência de alta. Então, quando você enxerga a média de 8, ela é, para mim, a principal maneira de encontrar uma forma simples de operar, para o investidor operar para o médio e longo prazo. Ela dá as melhores sinais de position trade. Position trade é aquele trade em que você compra hoje e aguarda 6 meses para colher o resultado. Ou seja, às vezes em um semestre você realiza lucro, às vezes em um ano, como aconteceu no ano passado, você realiza lucro, tá? Mas o position trade é a única, na minha opinião, forma de você de fato enriquecer com qualquer mercado volátil. Não só o mercado de criptomoedas, como o mercado tradicional também. Você utilizando esse tipo de média e identificando ativos bem fundamentados que tendem a ter um crescimento e uma alta, né? Você consegue simplesmente com essa média, bem simples mesmo, saber o ponto onde você estará dentro ou fora do mercado. Então, quando a gente está dentro do mercado, tá? Ou quando a gente compra ativos bem fundamentados, tendo uma expectativa positiva e uma boa relação risco-retorno de alta. Quando o preço atingir acima da média de 8, ou seja, quando o preço ultrapassar a média de 8, ele aumenta a probabilidade de você pegar esticadas de alta, tá? Em alguns momentos, e não é tão simples isso, quando ele vem acima, ele faz um movimento que parece que vai ser alta infinita e depois ele recolhe e começa a fazer uma acumulação. Mas a cada 3 ou 4 tentativas em que o mercado faz isso, uma delas vai ser muito recompensadora, principalmente se tratando de Bitcoin, tá? Então, por exemplo, quem aqui entrou no mercado quando subiu acima da média de 8 aqui ou aqui, passou um calor, porque logo depois que ele deu o sinal de compra, o mercado simplesmente voltou abaixo da média. Então, não é uma estratégia que, por exemplo, é tão fácil para quem é novato. Por exemplo, ó, ele saiu abaixo da média, veio acima da média, tá? Só que a média está andando de lado. Então, ela está em período de acumulação. Quando a média anda de lado, né, você vai ter falsas quedas e falsas altas, né? Pode ver que o preço vai ficar trancado num triângulo simétrico. Até que chega um momento em que o preço, né, ele decide, de fato, vir acima da média de 8 e ele abre possivelmente uma oportunidade de tendência de alta. E aí você fica exposto no ativo, e aí cada um vai escolher, né, se vai ficar por vários dias ou por semanas, aí é de cada investidor, né? Mas no caso, quando você tem acima da média de 8 o preço do movimento andando, você está tendo uma tendência a favor em você colher dinheiro do mercado, ou seja, você fazer dinheiro do mercado. O preço a cada dia, ele vai se afastando dessa média, muitas vezes ele vem e se aproxima dessa média, fazendo falsas altas, né? Que são as chamadas correções, tá? Mas se você consegue manter tranquilidade e ficar exposto no ativo até ele perder essa média de 8, você consegue lucros muito violentos, né? Como, por exemplo, esses lucros aqui exorbitantes que aconteceu com o Bitcoin quando ele rompeu a média de 8 para cima.
Tá, então a média de 8, ela é o básico do básico de qualquer investidor bem-sucedido do mercado, seja do mercado cripto, seja do mercado tradicional. E quanto mais tempo você dá margem para o preço ficar acima dela, maior vai ser o seu lucro, beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui chegou uma hora em que ele tentou ameaçar uma perda e ele fez uma barra de reversão e seguiu tendência de alta, tá? Então, ele não perdeu a média de 8. Quando ele perde, você se pergunta, ele perdeu e ficou abaixo ou ele perdeu e já voltou acima? Se ele perdeu e voltou acima, é só um toque, tá? Não perdeu, então você segue comprado. Tocou ali, ó, tocou ali, você vende? Não. Por quê? Porque não perdeu abaixo, não se manteve abaixo. O preço continua subindo. Tocou mais uma vez nessa média. Você vende? Não. Vai indo, vai indo, vai indo. Perdeu. Agora, ó, ficou abaixo da média de 8? Sim. Agora você vende. Voltou acima, não conseguiu se afastar da média de 8, não voltou forte tendência de baixa. Recusou o toque na média de 8, tendência de baixa. Tá? Então ele entra em tendência de baixa, que é onde nós estamos. Né? Ainda estamos em tendência de baixa. O que acontece? Quando você pode escolher muito bem, quando você é investidor de médio e longo prazo, seguir a seguinte regra e o seguinte setup. Quando o preço estiver acima da média de 8, com a média apontando para cima, não andando de lado, tá? Mas com a média apontando para cima, e o afastamento do preço dessa média, você tem que ficar comprado você tem que ficar comprado e dormir tranquilo, e você só vai vender quando perder a média de 8 semanal. É um setup muito simples. Então você vai vender, você não vai vender a cada ameaçada de queda. Você só vai vender quando perder a média de 8 semanal, que só vai ser atualizada aos domingos às 21 horas da noite. Quando acontece a tendência de baixa, os investidores novatos, iniciantes, eu recomendo fortemente não comprar ou não ficar comprado enquanto o ativo está em tendência de baixa, porque a tendência de baixa vai fazer com que ocorra uma diluição do seu patrimônio. E se você não tiver cabeça fria ou não entender os fundamentos básicos, não vale a pena você sofrer com a tendência de baixa, porque a tendência de baixa ela se mantém até que o mercado volte a ter tendência de alta, até que o mercado reverta. Então, o setup é muito simples para quem é iniciante. Você fica vendido aqui e você só vai voltar a ficar comprado quando o preço voltar acima da média de 8 e ela começar a se afastar. E a média de 8 não andar de lado, mas sim andar para cima, com o afastamento de preços. Assim você fica exposto e comprado novamente quando está muito mais favorável ao mercado a colher lucro. Porque tem momentos em que é a hora de plantar e arriscar, e tem o momento da colheita. Para quem é iniciante, eu recomendo fortemente comprar sempre quando o preço está afastando a média de 8 e entrar sempre atrasado no mercado. Ou seja, você não vai pegar o início da balada, o início da festa. Você vai entrar lá pelas 1h da manhã na festa. Você não vai ser aquele primeiro cara da fila às 11 horas tentando antecipar para ver se a festa vai ser boa ou não. Você já vai esperar os teus amigos entrar na festa. Eles falam, ó, pode vir que a festa tá bombando. Tá cheio de gatinha aqui. Tá? Então você espera para entrar na balada. Você não entra na fila. Um investidor mais de longo prazo, aquele cara que acredita nos fundamentos, e você necessariamente não precisa fazer isso, porque isso é uma tortura psicológica para quem é iniciante, principalmente para quem está colocando dinheiro. Mas você pode, o cara mais avançado, ele vai tentar identificar onde supostamente são fundos e ele vai entrar na fila antes. Ele vai tentar tentar arriscar mais para tentar pegar um retorno um pouco maior do que aquele cara que entrou na balada mais tarde. Tá? Então, só que quando você faz isso, quando você compra abaixo da média de 8, você está assumindo um risco muito grande, que é o risco de você comprar aqui
e o preço continuar caindo na tendência de baixo. E aí você tem que ir lá e compra mais embaixo. Aí vai lá e compra mais embaixo. É um modelo muito mais estressante para quem é ejaculador precoce, que é o cara que sofre por eu quero dinheiro rápido, eu quero dinheiro logo. E eu não recomendo para a maioria dos investidores. O que eu recomendo para a maioria dos investidores? Para os iniciantes, para o pessoal que veio da B3 ou o pessoal que não está acostumado com volatilidade. Espera essa merda vir acima da média de 8, faz o reteste, pivôzeira de alta, afastamento da média de 8, você vai entrar um período bem mais tarde do que quem tentou entrar aqui ou aqui. Porque aqui, se você não tem fundamentalmente na sua cachola aquilo que você está comprando, ou você não tem certeza naquilo que você está comprando, ou você não tem fé naquilo que você está comprando, ou você não entende aquilo que você está comprando, isso é só uma tortura desnecessária. Entendeu? É uma tortura desnecessária. É mais interessante, que nem eu expliquei, você ter menos lucro, menos potencial de lucro, mas mais segurança, mais uma relação de risco de retorno mais interessante, entrar um pouco mais tarde, do que você entrar cedo e ficar sofrendo antes da coisa de fato acontecer. Tá?